Nós vamos para o momento da palavra já. Queria convidar os irmãos a abrirem em Filipenses, no capítulo 1, versículo 27. Filipenses, capítulo 1, versículo 27. Vou aguardar os irmãos encontrarem, até você chegar. Eu vou ler aqui junto com vocês. Filipenses capítulo 1, versículo 27. Todos encontraram aí? Hoje em dia com o celular os irmãos estão mais rápidos, né? Os irmãos que ainda têm Bíblia são aqueles irmãos que têm muita habilidade de abrir a Bíblia física. Então eles encontram mais rápido de quem tem o celular, né? Mas os irmãos que têm o celular acham mais fácil. Filipenses capítulo 1, versículo 27 diz assim: o mais importante é que vocês vivam em sua comunidade de maneira digna das boas novas de Cristo. Então, quando eu for vê-los novamente, próximo, pode passar, vai chegar. Aí, ou mesmo quando ouvir a seu respeito, saberei que estão firmes e unidos em um só espírito, em um só propósito, próximo, lutando juntos pela fé que é proclamada nas boas novas. Não se deixem intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Isso é um sinal de Deus, de que eles serão destruídos e vocês serão salvos. Pois vocês receberam o privilégio, não apenas de crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Estamos juntos nessa luta. Vocês viram as dificuldades que enfrentei no passado e sabem que elas ainda não terminaram. Só até aí. Pode se sentar. Nós seguimos nesse tema, do texto de Filipenses, que fala sobre alegria, sobre felicidade. Tem sido um dos temas que nós trazemos nestes cultos, mas o texto de Filipenses, quando Paulo escreve essa carta para a igreja de Filipos, ele tem 3 objetivos. Isso a gente já disse aqui algumas vezes, tanto nos domingos quanto nas quintas-feiras. Nós temos sempre relembrado o objetivo da carta de Paulo aos Filipenses, que é agradecer os irmãos, alertar os irmãos e encorajar. Eu sou bem raro de eu fazer isso, mas eu vou pedir para vocês repetirem isso comigo, amém? Agradecer, alertar e encorajar. É bom isso, eu sei porque o pastor Renan faz isso com vocês. É muito bom. Só para gravar no coração de vocês. Esses são os 3 objetivos dessa carta. Paulo queria agradecer os irmãos de Filipenses, como a gente já viu no texto, porque os irmãos de Filipenses estavam investindo no ministério de Paulo financeiramente. Estavam enviando ajuda financeira para Paulo e oravam sempre por Paulo, porque ele estava em prisão. Então Paulo sempre escreve de forma grata aos irmãos de Filipenses. Ele alerta os irmãos, porque naquele tempo tinham alguns homens que estavam levando uma mensagem que se parecia com o evangelho, mas que não tinha nada a ver com o evangelho, que estava enganando muitos irmãos. Então Paulo traz um alerta para essa igreja sobre o que estava sendo dito, sobre as mentiras que estavam sendo pregadas, e ele encoraja os irmãos, traz uma mensagem de encorajamento para os irmãos, porque aquela igreja estava sendo perseguida. Roma estava prendendo, perseguindo os cristãos, porque eles tinham medo de que esse movimento que estava nascendo a partir do Nazareno, como eles chamavam, a seita do Nazareno, eles tinham medo de que essa palavra permeasse o coração de muita gente e que pudesse trazer um controle político para aquela região. Então eles começaram a perseguir os cristãos, e muitos cristãos foram mortos por essa perseguição, e Paulo escreve para encorajar. E mais uma vez, nesses versículos que nós lemos, 27, 28 e 29, nós vemos uma palavra de encorajamento de Paulo para essa igreja. E nós vamos ler esse texto e meditar nessa palavra, tendo em mente sempre que quando Paulo escreveu para eles, nesse tempo, neste versículo que nós lemos, nesses versículos, ele está trazendo uma mensagem de encorajamento, para dar aquele ânimo para os irmãos da igreja de Filipos, E eu quero ler com vocês o
o versículo 27, a primeira parte, e nós já vamos entrar na exposição do texto, e diz assim, deixa eu só ver se eu estou na parte certa, estou. O mais importante é que vocês vivam em sua comunidade, de maneira digna das boas novas de Cristo. Irmãos, existe uma grande discussão teológica que envolve dois movimentos de pensamento teológico, de dois pensamentos de estudo bíblico. Existe um grupo de pessoas que são os legalistas, que acreditam que por muito seguir as regras, que se estipulam, as doutrinas de vestimenta, de como se portar, como falar, o que fazer, o que não fazer. Quem aqui já conheceu algum irmão dessas igrejas que não pode cortar o cabelo, que não pode usar calça jeans, que tem que usar sempre terno? Esses irmãos acreditam que por muito seguir essas regras, eles serão salvos. E eles pregam essas regras. E existem muitos desses cultos que são voltados, parte do culto desses irmãos é voltado para o ensino dessa doutrina. Meu intuito aqui não é dizer mal sobre ninguém, mas estou mostrando que existe hoje este movimento. Irmãos que pensam, que acreditam que pelo fato de muito cumprir as regras, eles chegarão ao céu. Pelo fato deles não errarem, deles não tropeçarem, deles manterem a sua vestimenta, o seu cabelo do jeito que precisa estar, a sua barba do jeito que precisa estar, a roupa desta cor, se fala desse jeito, quando se nasce se faz isso com a criança e ponto, acabou. Esses irmãos acreditam que por muito seguir essas regras, eles chegarão ao céu. E existe um outro movimento, que é um movimento relativista, que acredita que pelo fato de Deus ser o amor, quem acredita aqui que Deus é amor? Amém? Olha, se Deus é amor, então Jesus morreu na cruz, todos estão salvos, não importa o que você faz, o que você deixa de fazer, você já está salvo de qualquer jeito. E existe um problema nesses dois pensamentos, nessas duas linhas de pensamento, e eu vou explicar por que eu estou trazendo isso neste versículo de Filipenses, e trazendo essa meditação no texto dentro desse tema. Eu vou explicar por quê. Os irmãos que pensam que por muito seguir as regras, eles vão chegar ao céu, é o seguinte: se você acredita que você chega no céu pela regra, se você errar uma regra, você já não entra. Concordam comigo? Você não pode relativizar. Se você não cumpre uma regra, e você entra no céu por cumprir as regras, então você não vai chegar no céu. Quem aqui já errou uma vez, depois de receber Jesus no coração? Quem aqui já errou 2 vezes? Quem aqui talvez errou hoje? Não precisa levantar a mão. Nós erramos o tempo todo. E se nós dependêssemos de regras complexas, diárias, de comportamento para chegar no céu, eu garanto para vocês que eu seria o primeiro a não chegar lá. Eu garanto para vocês, eu erro o tempo todo, vocês também. Nós erramos. Você sabe o quanto é difícil seguir as regras mínimas do Evangelho, como amar os irmãos, como a si mesmo, e amar a Deus sobre todas as coisas. Essas 2 regras já é muito difícil de se cumprir. Imagine as outras regras que se impõem. Se nós chegássemos no céu por regras, pelo nosso esforço em cumprir as regras, nós dificilmente chegaríamos lá. E os irmãos que dizem que são relativistas, olha, Deus já te perdoou, fica tranquilo. Nós teremos uma geração de pessoas que vivem dizendo que são cristãos, mas na realidade vivem a sua vida como se nunca tivessem conhecido a Cristo. Pessoas que não mudam o seu coração, continuam avarentas, continuam no seu pecado, continuam fazendo coisas erradas. Nós não teríamos nem sequer a ideia de ética, nem sequer a ideia de não roubar, não matar, não pegar o que não é seu. Essas ideias vêm também do cristianismo. Só o fato dos irmãos dizerem, olha, desses irmãos que são relativistas dizerem, olha, não precisa fazer nada, Jesus já te salvou, não importa, aí você vai errar, fica tranquilo. Isso traz um problema. Nós nunca
mudaremos a nossa vida se nós pensarmos assim. E existem irmãos que pensam assim. E por que eu trouxe isso? Porque Paulo vai dizer no versículo 27, como nós lemos: o mais importante é que vocês vivam em sua comunidade de maneira digna das boas novas. Paulo não quer trazer uma regra de comportamento para esses irmãos. Paulo não quer trazer uma regra, olha, você tem que se vestir assim, você tem que falar desse jeito. Não, Paulo não quer trazer um legalismo para esses irmãos. Muito pelo contrário, ele está lutando contra estes legalismos. Durante boa parte das suas cartas ele escreve, porque os irmãos tinham algumas regras que queriam trazer do judaísmo, e Paulo está dizendo, olha, essas regras aqui não servem mais para a gente. Essas regras aqui passaram com Cristo, nós estamos vivendo um novo tempo, uma nova aliança. Isso aqui não serve para a gente, serve para eles que são judeus, mas não serve para a gente. Vocês querem ver uma coisa? Lá no Antigo Testamento, nos livros de Deuteronômio, Deus estipula uma série de festas para os irmãos. É bom, né? Se a gente tivesse que seguir essa regra de festas, muito bom, né? Mas Deus também institui jejuns. Imagine se a gente tivesse que parar de comer no meio do nosso ano aí, ficar uns 30 dias sem comer, sem poder comer isso, sem poder comer aquilo. Quem gosta de um bacon no seu lanche? Viu como seria triste essas regras? Nós estamos vivendo um novo tempo. Isso não quer dizer que a Bíblia deixou de ter princípios. E o que Paulo está dizendo para esses irmãos é exatamente isso. Olha, prestem atenção. Vocês conheceram Cristo. Vocês receberam Cristo, creram nele. E essa mudança de comportamento precisa ser algo natural de vocês. Vivam e demonstrem realmente que Cristo está em vocês e que Ele mudou a vida de vocês. Nós não somos éticos porque somos religiosos. Somos éticos porque Jesus nos mostrou como ser éticos. Nós somos pessoas que amam o próximo, não porque a religião nos manda amar o próximo, mas nós precisamos amar o próximo porque Cristo nos amou primeiro e nos demonstrou o que é o amor. Nós não devemos perdoar o nosso irmão, porque a Bíblia diz assim, olha, se você não perdoar aquele que fez algo contra você, eu não vou perdoar o seu pecado. Nós não devemos perdoar as pessoas com medo de uma lei, nós devemos perdoar as pessoas porque Cristo nos perdoou na cruz. Quando Paulo está dizendo para esses irmãos, olha, vivam de maneira digna de quem conheceu as boas novas, ele quer trazer isto, olha, vocês precisam mudar o comportamento de vocês e viverem como quem recebeu Cristo no seu coração. Quem conheceu a paz que Jesus nos trouxe por meio do seu sacrifício, não consegue viver em guerra com seu irmão. Quem conheceu e creu na extensão do amor de Cristo, consegue amar e compreender o próximo, porque entende a importância do amor. E quem conheceu e creu no sofrimento que Jesus passou na cruz para perdoar os nossos pecados, não tem como, o coração não deixa, a mente não deixa, a consciência não deixa essa pessoa viver no pecado. Se você crê plenamente que Jesus morreu na cruz por você, quem crê nisso? Se você crê plenamente que Jesus pagou pelos seus pecados na cruz, quem crê nisso? Se você, de verdade, crê nisso e ainda vive uma vida no pecado, existem duas possibilidades para você. Ou você ainda não creu de verdade, ou você realmente creu e não se compadeceu pelo que Jesus fez por você ainda. Se nós cremos em Jesus, se nós cremos que Jesus morreu na cruz por nós e passou o sofrimento que era nosso, que pagou a nossa conta no nosso lugar, nós não podemos continuar fazendo dívidas nesse nome. Se nós acreditamos que Jesus morreu na cruz por nós e nos perdoou, nós não podemos deixar de perdoar os nossos irmãos. Se nós cremos que Jesus foi um exemplo de homem que foi lá e ajudou as pessoas que mais necessitavam, ele ajudou uma mulher que estava no poço de Jacó, ele ajudou um cego que estava ali esperando ser curado no tanque de Betesda. Jesus se compadeceu dos mais pobres. Existe uma história tão bonita de que Jesus estava com os seus discípulos falando e pregando para a multidão,
E de repente Jesus fala, nós precisamos dar de comer para essa multidão. Os discípulos falam, não, Jesus, a gente precisa mandar eles embora para eles ir comerem na casa deles. Jesus fala, não, nós precisamos dar de comer para essas pessoas. Jesus o tempo todo está buscando ajudar a quem mais precisa, e nós não podemos fazer isso por imposição da lei. Nós precisamos fazer isso porque Cristo nos alcançou, e porque nós recebemos essa graça de Cristo, nós nos comportamos como Cristo se comportaria. Não existe nada melhor do que ser confundido com Jesus, do que ser parecido com Ele. Se a gente for olhar para estes homens que sofreram pelo Evangelho, nós vamos ver o quão era importante para eles e o quanto eles criam nessa mensagem. Por isso, o convite que Paulo faz para essa igreja é este: vivam de forma digna de quem conheceu o Evangelho. Nós precisamos viver de forma digna de quem conheceu o Evangelho. Amém? Se Jesus te abençoou, abençoe alguém. Se Jesus te curou, ore para que alguém seja curado. Se Jesus te perdoou, perdoe quem fez o mal para você. Se Jesus morreu na cruz pelo seu pecado, abandone esse pecado. Isso fez mal para a pessoa que mais te amou na vida. E nós precisamos ter e receber essa mensagem. Paulo começa dizendo isso, e esse é o espírito com que Paulo escreve este versículo. E por isso que eu tomei o cuidado de fazer essa distinção de legalistas e de pessoas que relativizam uma vida santa, de santidade. Nós não estamos nem com estes homens que dizem que pela lei vão chegar no céu, e nem com estes homens que dizem que se nós não fizermos nada, está tudo bem, está tudo certo. Não, não está tudo bem, nós precisamos fazer alguma coisa, porque Cristo nos chamou para fazer alguma coisa. E por isso que eu tomei o cuidado de fazer essa distinção, e de trazer a atenção sobre o que Paulo quer dizer com vivam dignamente, como quem conheceu o Evangelho. E nós vamos seguir o texto, versículo 27, seguindo no 27. Então, quando eu for vê-los novamente, ou mesmo quando eu ouvir a seu respeito, saberei que estão firmes e unidos em um só propósito, lutando juntos pela fé que é proclamada nas boas novas. Nós vamos ver mais à frente, nos capítulos que vão suceder, não no próximo domingo, porque a gente vai entrar no mês da Reforma Protestante, depois a gente volta em Filipenses, lá no mês seguinte, mas vocês vão ver nos capítulos seguintes, que os irmãos de Filipenses estavam passando por momentos difíceis de divisão entre eles. Então, tinha um irmão que achava isso, outro irmão que achava aquilo, e eles seguiram caminhos diferentes. E um time dividido não vence. Um time que joga dividido pode até conseguir algum resultado, mas ele não vai conseguir o objetivo final dele. Eu gosto muito de futebol, e você que assiste futebol, você sabe, futebol, vôlei, handball, qualquer esporte coletivo, você sabe perfeitamente o time que treinou mais e que está mais comprometido com o objetivo da vitória. Isso não quer dizer que todas aquelas pessoas que estão naquele time são perfeitas, se amam e confraternizam perfeitamente umas com as outras, isso seria uma utopia. Mas que todos trabalham um pelo outro, que todos trabalham juntos pela vitória uns dos outros. E esse precisa ser o espírito dos cristãos. Nós precisamos estar unidos sempre. E essa igreja, ela estava dividida, porque muitos irmãos ainda não viviam dessa forma digna que nós lemos anteriormente. Por isso Paulo começa dizendo para eles: vivam de forma digna. Irmãos, perdoar, entender as diferenças, reconhecer as fraquezas uns dos outros e as virtudes que têm uns nos outros, faz parte de quem vive em prol do reino de Deus. Não existe espaço no coração de quem vive o Evangelho para ressentimentos. Não existe. Viver em união, em comunhão com os irmãos, é parte
parte do cristianismo. E isso é muito importante. E eu digo isso não só para a nossa vida aqui dentro da igreja, do templo, dos trabalhos que nós fazemos aqui, mas o cristão precisa ser uma pessoa conciliadora. O cristão precisa ser uma pessoa que consegue conviver com pessoas diferentes, com pessoas que pensam diferente, que agem de modo diferente do que você age. O cristão precisa aprender a conviver com essas pessoas, principalmente quando são irmãos. Mas eu estendo isso para as nossas famílias, eu estendo isso para o nosso ambiente de trabalho, para as nossas amizades. Nós não podemos, como cristãos, permitir que nós plantemos divisões no nosso meio. Nós precisamos sempre buscar a unidade. Paulo vem neste versículo 27, na parte B, e ele traz uma expectativa, então quando eu for ver vocês, quando vocês tiverem esse comportamento bom, eu vou ver vocês unidos novamente. Eu vou ver vocês trabalhando juntos pelo mesmo propósito novamente. E é tão interessante, eu já estou no meio da igreja já desde pequeno, e eu já presenciei várias situações de conflitos pessoais entre os irmãos, e sempre um irmão acaba indo embora da igreja, outro irmão acaba se desviando, outro irmão acaba desistindo do ministério. Isso é muito triste. Isso é muito triste. E na maioria das vezes, 99,99% das vezes, os motivos são fúteis. Os motivos são bobos. Pessoas com egos no seu coração, que não aceitam que outra pessoa faça isso ou faça aquilo. Irmãos, nós precisamos derrotar isso no nosso meio. A nossa luta é para que o nosso corpo permaneça junto. Os cristãos verdadeiros lutam pela unidade uns dos outros. Nós vamos até onde por essa unidade? Até onde o limite da palavra nos permite, até onde o nosso irmão não está fugindo da palavra, até onde nós continuamos dizendo a verdade uns para os outros, mas nós vamos seguir juntos. Nós precisamos seguir juntos. Não podemos permitir que haja divisões no nosso meio. Existe uma música, e eu até coloquei destacado aqui no texto, muito antiga, que diz que eu sei que foi pago um alto preço, para que contigo eu fosse um, meu irmão. Quem aqui já ouviu essa música? Bem conhecida de muitos. E essa é a verdade. Quando Jesus morreu na cruz, antes de subir na cruz, Jesus era o filho unigênito do Pai. O único filho de Deus. Quando ele subiu na cruz, Jesus era o unigênito. E quando desceram ele de lá e ele ressuscitou no terceiro dia, ele deixou de ser o unigênito, o único, para ser o primeiro de muitos filhos. Nós fomos feitos família uns dos outros, por intermédio de Jesus na cruz. O preço que Jesus pagou para eu poder chegar aqui e te chamar de irmão, a paz do Senhor, irmão, a paz do Senhor, irmã. O preço que foi pago na cruz para a gente poder se chamar uns aos outros de irmãos é altíssimo. É altíssimo. Jesus morreu na cruz para nos tornar uma família celestial. E nós precisamos agir como uma família celestial. E família é assim. Você briga com seu irmão briga com você. Vocês têm diferenças, mas quando chega o Natal está todo mundo junto, comendo, compartilhando, se perdoa. É assim. O filho não concorda com o que o pai diz, a mãe não concorda com o que o esposo diz. Isso acontece no nosso meio, mas no final nós trabalhamos as nossas diferenças juntos e por intermédio do Espírito Santo permanecemos juntos com as nossas famílias. E nós precisamos ser assim com a nossa família celestial aqui. Termos a noção de que somos verdadeiramente irmãos, de que Cristo, se você crê que Jesus morreu na cruz, você também crê que essa pessoa do seu lado é o seu irmão, então você precisa cuidar dele como seu irmão, como sua irmã. Isso é muito importante. E Paulo chama os irmãos a viverem unidos novamente. Olha, eu sei que vocês tiveram diferenças entre vocês, mas eu espero que com este novo comportamento de que quem conheceu a Jesus tem, que eu vou ouvir coisas boas de vocês, ou quando eu for pessoalmente ver vocês, eu vou ver isso, vocês trabalhando juntos, em prol do mesmo objetivo, no mesmo espírito, debaixo do mesmo propósito. E essa tem que ser a nossa direção, tanto de vida aqui para nós, como para as nossas casas. Amém?
Vamos seguir no texto. Verso 28. Não se deixem intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Isso é um sinal de Deus, que eles serão destruídos e vocês serão salvos. Irmãos, essa palavra é muito poderosa. Não porque está falando que os nossos inimigos vão ser destruídos, calma, isso é terrível. É terrível que eles sejam nossos inimigos. Que bom que fosse se eles fossem nossos irmãos. Nós não nos alegramos nesse texto porque os nossos inimigos vão ser destruídos. Nós devemos nos alegrar por um outro motivo. Quando a igreja retomar de forma generalizada assim, quando todos voltarem em unidade a entender e compreender o poder, a extensão do poder do Evangelho, aí nós vamos conseguir vencer e chegar mais longe. Existe um poder no Evangelho, um poder sobrenatural no Evangelho. Eu falei na última quinta, né? Nós ainda somos pentecostais na última quinta que eu preguei. O pastor falou, você está dizendo que eu sou muito presbiteriano? Não, a gente sabe que você é pentecostal também. Mas existe um poder no Evangelho muito grande, porque é a mensagem que chega ao coração de uma pessoa com a seguinte notícia, boa, excelente notícia: olha, você pecou, você está distante de Deus, existe uma solução. Cristo já pagou o preço que te distanciava de Deus. Essa mensagem, para nós que estamos aqui, parece muito simples, mas é uma mensagem que nos liberta todos os dias, que pode animar as pessoas todos os dias, que traz esperança todos os dias para o coração de muitas pessoas todos os dias. O poder que existe no Evangelho vai muito além de enriquecer alguém ou de curar alguém, não. É um poder, porque tudo que você faz, se você tiver dinheiro, o seu poder se limita à sua vida. Quando você morrer, o seu dinheiro vai para os seus herdeiros, se você deixar alguma coisa, se você não deixar dívida, né? O seu dinheiro vai para os seus herdeiros e o seu poder vai para junto de você no seu caixão. Mas quando você dissemina o poder do Evangelho, este Paulo que nós estamos lendo aqui, foi alguns aninhos, 30, 40 anos depois de Jesus, pouquinhos aninhos, essa mensagem de Paulo está chegando para nós aqui, 2022 anos depois de Jesus. Você entende o poder dessa mensagem? Essa mensagem passou por guerras mundiais, passou por domínios dos assírios, passou por domínio dos romanos, passou por domínio dos gregos, passou pelo domínio dos nazistas na Segunda Guerra Mundial, passou pela briga da Primeira Guerra Mundial. Essa mensagem passou pelo iluminismo, passou pela Idade Média. Essa mensagem está todos os dias sendo renovada no coração das pessoas, e ela não morre independente do tempo, independente de quem é o presidente, de quem é o governante. Essa palavra continua viva, porque essa palavra é uma palavra eterna, e o poder que existe no Evangelho é um poder eterno. Quando nós entendermos como igreja e voltarmos a entender o poder de eternidade que existe nessa palavra, quando nós entendermos o poder que existe nisso, nada mais vai nos parar. Ele começa dizendo, não se deixem intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Isso é um sinal de Deus, que eles serão destruídos e vocês serão salvos. O caminho do cristão é difícil. Hoje no Brasil a gente não recebe, né, uma perseguição religiosa, político-religiosa, como alguns irmãos recebem em algum tempo, mas nós sofremos com outro tipo de oposição que alcança a nossa vida. O cansaço, a ansiedade, a depressão alcança também os cristãos. Os problemas familiares, os problemas de casamento também alcançam os cristãos. E isso nos impede de seguir a nossa missão muitas vezes. Mas lembrem-se do poder de eternidade que existe nessa palavra do Evangelho. Lembrem-se de que essa palavra que existe no Evangelho é vida e vida para sempre. E por mais triste que tenha sido o seu dia, a sua história, a sua semana, por mais problemas que você enfrente na sua vida, ou por mais sonhos que você não consiga realizar, esta palavra lá no fim vai se cumprir na sua vida. Essa palavra vai se cumprir na eternidade para você.
você com Cristo, se você crer nele, vai viver a eternidade com ele, uma vida de paz, um lugar onde não tem doença, onde não tem dor, onde não tem tristeza, onde não tem morte, onde todos passam bem e vivem bem, porque estão com Cristo o tempo todo. Essa palavra de eternidade é poderosa, e nós não podemos deixar que as dificuldades, que os dias maus nos intimidem. E um bom discurso pode até animar os irmãos, mas existe algo que também é poderoso, que é a fé. E a fé é presente de Deus. Olha só, fé, a Bíblia diz, fé é dom de Deus. Se é um dom de Deus, Deus pode te dar. E se você está aqui nessa noite triste, abatido por alguma situação da sua vida, eu talvez não tenha a oração ou o ato miraculoso que pode mudar a sua vida aí nas minhas mãos, a sua situação talvez. Mas Deus, através do Espírito Santo, pode trazer a fé que precisa no seu coração, para que você volte a ter a esperança da vida eterna, para que você volte a ter a esperança de dias melhores, e que qualquer outro problema que você tenha, fique pequeno, perto da promessa que você tem no seu coração. Amém? A fé é dom de Deus, e é por isso, e é por ela que nós seguimos em frente. Nós não seremos abalados, como cantamos aqui, amém? E eu vou seguir para a parte final desse texto. No verso 29 diz assim: pois vocês receberam o privilégio, não apenas de crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Difícil fazer uma exposição sobre isso. Porque dizer que morrer é bom, é estranho. Seria estranho. Hoje, conhecendo Jesus, né? Sendo convencidos pelo Espírito Santo todos os dias, nós olhamos para a história de Jesus e vemos que os discípulos que andaram com Jesus foram pessoas privilegiadas porque conheceram o Mestre pessoalmente. Nós olhamos para Paulo e vemos que o fato dele ter conhecido Jesus no caminho de Damasco foi um privilégio para ele. Nós olhamos para João e vemos a revelação do Apocalipse. Ele viu o final do tempo, ele viu além da nossa idade. Se o mundo não acabar amanhã, ele viu lá para frente ainda. Nós pensamos que foi um privilégio João ter visto isso, mas os discípulos foram perseguidos. Paulo foi decapitado. João viu na ilha de Patmos, porque a ilha de Patmos era a ilha da prisão que ele estava. Viver uma vida no Evangelho não é fácil, e nunca vai ser. Porque a vida no Evangelho, neste mundo, não é para ser fácil. Jesus disse: quem quiser me seguir, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e me siga. Não é uma palavra fácil. Cristão, a palavra cristão tem o intuito de dizer pequenos cristos, pequenas representações de Jesus. Se você quer ser um cristão, quem aqui gostaria de ser cada vez mais cristão? Amém, eu também. Só que se você quer se parecer cada vez mais com Cristo, imagine se a sua história fosse parecida com Ele. Entregar a sua vida, morrer por outros. Não é fácil. E a vida para um cristão não é para ser fácil mesmo. Porque nós pregamos uma palavra que incomoda as pessoas, que traz liberdade para outras, mas que incomoda outras. Nós temos uma palavra que tira o poder da religiosidade da mão de homens religiosos que querem controlar as pessoas e manter o seu controle. O Evangelho é poderoso para libertar, mas incomoda muitas pessoas. E é normal que eu e você soframos perseguições. É normal que eu e você vivamos dias ruins. Não só perseguições humanas de homens, mas perseguições espirituais. O cansaço, o desânimo, as dificuldades vêm para tentar nos minar, vêm para tentar tirar a nossa boa expectativa. E essa é a vida do cristão. Pessoas pregam em muitos púlpitos por aí
que a maior imagem que um cristão pode trazer é uma vida financeira vitoriosa. A maior solução que ele pode trazer é ter uma família perfeita do comercial da Doriana. Mas a vida do cristão não é assim. É cheia de lutas. É cheia de lutas. O símbolo do cristão continua e sempre vai continuar sendo a cruz, que é o maior sinal de renúncia, que é o maior sinal de sofrimento e de dias difíceis. E essa palavra aparece, nossa, mas você falou que era para encorajar esse texto. Parece ser difícil, mas sabe o que Jesus disse? Para aqueles que permanecerem até o fim, dar-te-ei a coroa de vida. Nós não estamos aqui por motivos humanos, nós não estamos aqui para enriquecer os nossos bolsos ou sermos mais prósperos, nós estamos aqui porque encontramos vida em Jesus. E para essa vida que nós encontramos Jesus é tão preciosa, que se for necessário perder a vida aqui nessa terra, vale a pena. É o que Paulo disse nos versículos antes, olha, viver para mim é Cristo, e morrer para mim é lucro. Nós encontramos o motivo de viver quando encontramos a vida eterna em Jesus. E é por isso que nós seguimos firmes. E o último versículo que eu vou ler com vocês, o versículo 30, pode se colocar de pé. Consegue pôr aí o 30 para a gente? Vai chegar o texto. Aí, estamos juntos, veja só, estamos juntos nessa luta. Vocês viram as dificuldades que enfrentei no passado e sabem que elas ainda não terminaram. Paulo vem trazer uma palavra de encorajamento para os irmãos, fala dos dias difíceis, relembra o quanto o Evangelho é poderoso, o quanto o Evangelho é transformador, e ele vai dizer no fim, para terminar de encorajar os irmãos, estamos juntos nessa luta. Não é apenas pelo motivo de ser bom viver em comunhão que nós estamos juntos, que você tem essa pessoa do seu lado. Nós estamos juntos porque nós lutamos as mesmas lutas todos os dias. O seu irmão pode passar uma dificuldade, mas você também passa alguma. Você pode ter dias difíceis na sua casa, o seu irmão pode estar tendo dias difíceis no trabalho. Você pode estar sofrendo uma perseguição emocional, psicológica, espiritual por causa do Evangelho. O seu irmão também. Nós estamos juntos. E estamos juntos porque Cristo prometeu estar conosco quando nós estivermos juntos. E essa pessoa que está do seu lado, com uma oração, com uma palavra de ânimo, com um abraço, pode te trazer o que você precisa hoje para renovar a sua fé em Cristo, para reafirmar o seu coração nele. E eu quero te convidar a orar com a pessoa que está aí perto de você. Se tiver alguém sozinho, se junte com outra pessoa, não fiquem sozinhos. Não precisa ser em dupla, pode ser em 3, em 4 pessoas. Se junta com a pessoa que estiver perto de você aí. Nós vamos orar juntos. Paulo disse, estamos juntos nessa luta. Vocês viram as dificuldades que eu passei, elas ainda não acabaram. E você está junto com esse irmão, nós estamos juntos uns com os outros. Não é a primeira dificuldade que você vai passar, a que você está passando hoje, nem a última, mas a certeza que nós temos é que Cristo está conosco e Ele coloca pessoas especiais para orar para a gente, para ser parceiros de oração, amigos que lutam juntos, e nós vamos orar uns pelos outros. A oração tem muito poder e nós cremos no nome de Jesus, que é poderoso para curar todas as doenças, para curar todos os sentimentos ruins, para libertar de todo o pecado. Jesus tem poder, o nome de Jesus tem poder. Então ore por essa pessoa que está do seu lado, ore e peça para que Jesus alegre o coração dela, cure se ela tiver com algum problema. E nós vamos orar nessa noite, juntos, todos juntos, nós vamos vencer todas as lutas que passarem no nosso caminho. E eu garanto para você que nem a morte poderá nos parar, nem a morte pode nos parar, nem a morte pode parar os filhos de Deus, porque nós temos uma vida eterna que nos aguarda. Então nós vamos vencer todas as lutas, vamos passar as lutas uns dos outros juntos, e juntos nós vamos chegar lá no fim.
Eu quero chegar lá no céu e poder ver você, poder chegar junto com você, saber que você não desistiu no caminho, saber que você não desistiu porque tinha um irmão do seu lado para te encorajar, saber que você não desistiu no meio do caminho porque tinha uma pessoa para te dar ânimo no dia difícil. Então ore por essa pessoa, ore. Senhor, nós oramos essa noite uns pelos outros. E oramos, Senhor, pedindo pelo nome de Jesus, que o Senhor nos encoraje, Senhor. Nos encoraje por meio da fé, Senhor. Na fé que nós temos no Teu Evangelho, Senhor. Na Tua palavra de salvação. Esse é o motivo, Senhor. Nenhum outro, Pai. Nós oramos nessa noite e pedimos pelos nossos irmãos que estão tristes, Senhor. Que estão passando por alguma dificuldade que entristece o seu coração, Senhor. Ou que estão passando por um momento de depressão, de tristeza. Nós oramos nessa noite, Senhor. E pedimos para que o Senhor liberte essa pessoa nessa noite de toda tristeza, Pai. Que o Senhor revele o Teu amor mais uma vez na vida deste irmão, dessa irmã. E que o Senhor traga transformação nos nossos corações. Oramos pelos nossos irmãos que estão lutando contra o pecado, Senhor. Que tem uma dificuldade de vencer a sua carne, de estar mais perto de Ti, Senhor. Pai, que o Teu Espírito possa convencer o homem de todo o pecado, Senhor, e dar solução no coração, dar solução na mente, Senhor, para que essa pessoa vença a dificuldade no seu corpo. Nós oramos nessa noite, Senhor, pedimos pelos nossos irmãos, ó Deus, que estão passando por momentos difíceis, Senhor, financeiramente. Nós oramos e pedimos para que o Senhor venha em socorro desses irmãos, Senhor. Abre as portas do céu, Senhor, abre as janelas dos céus nessa noite para este irmão. Nós oramos pelas nossas famílias, pelas nossas casas, Senhor. Quantos irmãos não travam lutas, Senhor, nas suas casas, Senhor. Oh, Pai, nós oramos nessa noite e pedimos para que o Senhor traga paz nos lares, Senhor. Paz para as nossas famílias, Senhor. Paz, Senhor, que as nossas casas sejam, ó Deus, porto seguro de paz que vem de Ti, Senhor. Nós oramos nessa noite uns pelos outros, Senhor, e pedimos para que o Teu Espírito Santo nos conduza em unidade, Senhor, até o objetivo, Senhor, do nosso trabalho. É o que nós te pedimos nessa noite, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Deus abençoe. Você pode aplaudir ao Senhor? Nós vamos para o momento das ofertas e dos dízimos. Nós temos o costume aqui sempre, você já deve ter percebido isso. Nós temos o costume de que outra pessoa venha e faça a ministração de oferta, para não dar a intenção de que a mensagem foi feita para te convencer a ofertar, mas para que você oferte com consciência, entendendo o momento da obra. Mas hoje o nosso pastor, por uma questão de trabalho, não pôde estar conosco. O irmão Paulo, pelo mesmo motivo, não pôde estar conosco. Então eu vou ministrar a oferta. Separe o que tem no seu coração, o que você preparou na sua casa, a sua oferta, o seu dízimo. Lembrem-se sempre que quando nós ofertamos, nós mantemos esse espaço aberto. Esse espaço é um lugar seguro, bom e saudável. Graças a Deus nós conseguimos criar este ambiente aqui, para que você traga o seu amigo que não conhece Jesus até aqui, ou para que a igreja possa ir até a casa dessa pessoa, até a sua casa, e levar o evangelho para essa pessoa. Não se esqueçam que existem irmãos nossos que são missionários ligados à nossa igreja no Camboja e no Egito. Então, se você quiser enviar uma oferta assim, olha, mala direta, essa vai direto para o missionário. Você pode depositar aqui na caixinha de missões. E se você tem a sua oferta, o seu dízimo, você pode trazer aqui na frente também. Amém? Isso tudo para que o reino de Deus continue crescendo no nosso meio, para que o evangelho continue sendo propagado, pregado no nosso bairro, para as nossas famílias, e para que a gente continue com um ambiente confortável. Amém? Vamos adorar ao Senhor com as nossas ofertas. Vitorioso és, na tempestade está teu nome infalível é. Os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável és. Amém. Estenda suas mãos para cá. Nós vamos orar. Pai, nós te agradecemos pela
pela generosidade dos teus filhos. Nós já oramos por isso, mas nós queremos te pedir mais uma vez que o Senhor abençoe a vida financeira dos teus filhos, que o Senhor possa glorificar o teu nome através da vida financeira dos teus filhos, com bons testemunhos, ó Deus, de prosperidade, de boa gestão, Senhor, que glorifiquem e que honrem ao teu nome. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém e amém. Nós vamos fazer uma oração final para encerrar o nosso culto, mas antes de encerrar, só lembrando que no domingo nós temos o nosso culto de ceia, 18h30. Irmãos, houve um tempo atrás, uns 10 anos atrás, quando eu ainda era bem mais novinho, 10, 15 anos atrás, que os irmãos faltavam em todos os cultos, mas no culto de ceia, esses irmãos tinham um pouco de legalismo no seu coração. É bom que você esteja em todos os cultos, mas isso mostrava a importância que tem o tempo de comunhão no culto. O culto de ceia é um culto de comunhão, que nós participamos da mesa como família, lembrando que somos a família que Cristo formou lá na cruz, que nos permitiu ser irmãos. Nós temos um tempo de comunhão tanto no momento do culto quanto no final. A Copa sempre prepara um lanche, alguma coisa para a gente comer, conversar, ter um tempo de comunhão. Comunhão é muito importante. Então não percam no domingo às 18h30 o nosso culto de ceia, amém? E nós vamos para um momento final de oração. Se você tem algum pedido de oração, se você quer orar por uma pessoa, este é o tempo de você fazer isso. Mas eu queria que vocês adicionassem nas suas orações o Natanael, filho do pastor, que ele teve uma crise de bronquite. Ele já foi para o pronto-socorro, a pastora já informou que ele está melhorando, está estabilizando, mas orem por ele, para que ele seja curado disso, desse problema respiratório. É muito difícil ter e cuidar, quem é pai sofre também. Então vamos orar pelo Natanael, pelos nossos pastores, pedir para que o Senhor abençoe. Se você lembrar aí no seu coração alguma pessoa que está doente, que precisa de uma oração, ore por essa pessoa, pelo nome de Jesus, a cura, amém? Vamos orar por isso e apresente o seu pedido de oração pessoal. Se você tem algo para pedir ao Senhor, esse é o momento disso, e a gente já ora e já encerra o nosso culto, amém? Pai, nós te agradecemos mais uma vez por estarmos reunidos aqui, por este culto que o Senhor nos permitiu ter. Nós aproveitamos este último momento em que nós vamos orar e apresentamos a vida do Natanael, Senhor, que está doente, que está no hospital, Senhor, com uma crise de bronquite, já está melhorando segundo o que nós recebemos de informação, mas nós queremos te pedir, pelo nome de Jesus, que o Senhor o cure, Senhor, dessa doença. Pelo nome de Jesus nós te pedimos que o Senhor os visite onde eles estão agora, Senhor. Nós oramos por eles, Senhor, e também aproveitamos, Senhor, pelo nome de Jesus te pedimos e oramos por todos os nossos irmãos, por todos aqueles que estão sendo apresentados agora nessa noite, que tem alguma enfermidade no corpo, Senhor. Pelo nome de Jesus nós oramos e te pedimos, Pai, que o Senhor traga a cura para essas pessoas, que o Senhor traga a cura no corpo físico, Senhor. Nós oramos, Senhor, oramos pelos nossos pastores, oramos pelo tempo que eles estão no trabalho, Senhor. Apresentamos os nossos pedidos de oração a Ti, Senhor. Apresentamos as nossas famílias, as nossas casas. Que o Senhor reine em paz nos nossos lares, Senhor. Nós oramos e Te pedimos, Senhor. Apresentamos a Ti, Senhor, este tempo de culto, Senhor. E apresentamos as nossas vidas, os nossos pedidos de oração, Senhor, as nossas angústias diante de Ti. E pedimos que o Senhor nos socorra pelo nome de Jesus, Pai. Nós oramos também te agradecendo por este tempo, Senhor, juntos, de comunhão, de adoração. Que o Senhor possa guardar, Senhor, o restante da nossa semana. Que o Senhor possa abençoar a vida dos teus filhos, Senhor. Abençoar que aquilo que eles ainda não conseguiram resolver durante essa semana toda, nós ainda temos mais 2 dias. Que o Senhor possa abençoar, trazer socorro na vida financeira, nos negócios, no trabalho, Senhor. Abençoe os teus filhos, Senhor, e nos leve em paz para as nossas casas, em nome de Jesus, Pai. Que o amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com cada um, hoje e para todo sempre. Quem crê diz, amém. Deus abençoe.